Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição dos jovens. Quinta-feira tem como tema o reino de Deus. Mas antes disso, meu nome é Ismael e sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia. Você que não tem a sua lição, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link da CPB+, para você colocar e ir direto para a lição dos jovens. Maravilha? Então, como eu disse, o tema de quinta-feira é o reino de Deus. Mas, se nós olharmos a palavra reino, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um pedaço de terra, um espaço territorial, ou seja, é um reino, como falava-se o antigo reino da Normandia, ou seja, entendemos que é um território. Mas o reino de Deus ele tem uma peculiaridade. Ou seja, ele não é determinado simplesmente por um pedaço, ele não é um pedaço de terra. Ele é muito mais profundo do que isso. O próprio Cristo fala lá em Lucas 17, no versículo 20 e versículo 21, na minha versão aqui é a nova versão transformadora, diz o seguinte: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Ou seja, o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus ele já existe no nosso meio. Por quê? Porque o reino de Deus está no nosso coração. Ou seja, cada vez mais que temos pessoas professando a fé, falando de Jesus, falando de Deus, utilizando a palavra como verdade, esse reino ele se expande. E Paulo, na carta para os Romanos, lá no capítulo 14, no versículo 17, diz o seguinte: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, não é um território, não é um espaço, não é alguma coisa que você simplesmente vai lá e adquirir, pega esse direito. Não, o reino de Deus é um reino de graça, né? Ninguém pode entrar no reino de Deus por méritos próprios. Já começa por aí. Você não podemos adentrar o reino de Deus simplesmente pela nossa força, pelo que nós acreditamos, não. Podemos entrar no reino de Deus somente pela graça de Cristo, pela graça de Deus. Então, pelos nossos méritos nenhum a gente entra, só méritos de Cristo. E como eu estava dizendo, o nosso foco é espalhar esse reino, é ampliar esse reino espiritual. Ou seja, ter mais pessoas falando de Deus, mais pessoas falando de Cristo e convertermos este coração das pessoas. E aí, como nós já comentamos um pouquinho durante essa semana, existem vários modos de você aumentar este reino, de você divulgar a palavra. Você pode usar sua rede social, você pode usar seu serviço, sua faculdade, sua escola, você pode usar sua família, você pode usar o seu carro, você pode usar qualquer coisa que você tenha ao seu alcance, você pode utilizar para ampliar o evangelismo, para fazer com que o reino de Deus esteja cada vez mais presente na vida das pessoas. E o Espírito Santo esteja no coração de cada um, que eles saibam que Cristo morreu por mim e por você e também por esta pessoa. Então, devemos colocar Cristo no princípio, no meio e no fim. O reino de Deus deve ser o princípio de tudo, o meio de tudo e o fim de tudo. Então, um forte abraço a todos e até mais.